Se fosse no dia de hoje, ele não ia chegar aqui com um terno de lantejoula, um sapato de couro de jacaré. Todo mundo, olha Jesus, preste atenção. Jesus na sua humanidade, se entrasse aqui nesse culto, talvez passaria desapercebido de muitas pessoas. Porque Jesus disse, olha, eu não quero chamar vocês de servos, eu quero chamar vocês de amigos. Eu quero ter intimidade com vocês. E o que é que eu faço, Jesus, para ser teu amigo? É bem simples, é só fazer tudo que eu mandar. Interessante que João registrou essas palavras. Jesus não disse, você tem que fazer tudo que eu pedi, porque eu sou seu amigo. Jesus não pede, Jesus ordena. Jesus comanda, Jesus preside. É Ele quem dá a rota, é Ele quem dá o roteiro, é Ele quem diz o padrão. E nós nos submetemos resolutos à sua perfeita vontade. Inclusive a gente ama deixar para a meditação de aniversariante, João 15, versículo 7, parte B. Esse negócio de parte B, C, D, fuja disso. Tome a vitamina toda, não pega o comprimido e tome uma banda. Irmã, para a sua meditação, João 15, verso 7, parte B. Isso combina muito com você. Pedireis o que quiser de vos será feito. Eu creio, eu estou no pause. Mas não está acontecendo. Porque tem a parte A. E a parte A na língua portuguesa é riquíssima, porque começa com uma palavra bem pequena. 2 letras. Se. O se é uma pancada no nosso ego, porque é uma promessa condicional. Se vocês estiverem em mim e a minha palavra estiver em vós, vocês vão pedir o que quiser e vos será feito. Porque vocês não estão pedindo mais o que vocês querem. Vocês estão pedindo a minha vontade. Se submeteram ao meu querer e ele vai se tornar realidade nas vossas vidas. Aí não vai precisar dos 21 dias da vitória, das 9 noites do descarrego, das 7 voltas do milagre, da madrugada da previdência. Não, você vai dobrar os joelhos e dizer, Senhor, faz a tua vontade, Senhor, e o teu servo te glorificará. Quem dizem os homens que eu sou? Quem é Jesus para você? Ah, Jesus é o Deus da minha avó. Baseado em tudo que ela falou, eu estou aqui servindo Ele. Nunca senti nada, nunca vi nada, mas o que falar eu acredito. Ele é igual aquele personagem. Eu não sei como foi, só sei que foi assim. Quem dizem os homens que eu sou? Pedro acertou a pergunta, mas evidentemente já estava agindo na vida dele o Espírito Santo de Deus. Jesus não estava interessado que a sua visão fosse produzida através de um marketing, de uma propaganda. Tanto que no versículo 30 fica comprovado que Jesus estava interessado de fato em saber o conhecimento dos discípulos e não da multidão. Porque no versículo 30 ele dá uma orientação. Não fale sobre isso com ninguém. Mas essa pergunta que foi feita em Cesareia de Filipe era uma preparação para a progressiva revelação de quem era Jesus. Quem deixa o Espírito Santo transformar a sua vida para começar a obter o pleno conhecimento de Cristo. Porque Paulo, escrevendo aos Efésios capítulo 4, diz que Deus quer que nós tenhamos o perfeito, o pleno conhecimento do Filho de Deus. A meta de Deus para a nossa vida, segundo Efésios 4, versículos 12, 13, 14, é que a gente tenha o perfeito conhecimento de quem é Jesus. Você pode aprender sobre os rolos do Mar Morto. Você pode aprender a diferença de um texto bíblico no aramaico, ou no hebraico, no grego koiné, ou no grego atual. Você pode conhecer todas as disciplinas da teologia sistemática. Você pode saber todos os dados arqueológicos que comprovam artefatos da Bíblia. Mas, na verdade, a meta de Deus é que você saiba quem é Jesus. Essa é a meta do Pai em relação à igreja. E Ele deu dons espirituais para que a igreja prossiga neste santo conhecimento. Um conhecimento que é experiencial. Através da oração, através da leitura da palavra e dessa experiência pessoal que cada um de nós temos como Senhor Jesus. Através de respostas de oração, através de milagres, através da revelação da sua palavra, nós precisamos ter experiência pessoal com Jesus. Não podemos fazer do culto uma experiência terceirizada. Irmã fulana veio hoje, irmã fica orando aqui por mim. Eu estou aqui do seu lado, ora aí que Deus vai lhe responder. Quando Ele responder, a senhora passa para mim. Vou ficar aqui do teu lado, irmão, para pegar a tua unção. Por indução eletrostática. Não. O véu foi rasgado, não tem mais sumo sacerdote. Todos nós temos livre acesso, não precisa ficar no ato externo. O Pai deu acesso direto a você, não tem mais mediador. Aqui nós não temos santo, não temos medianeiro, nós não temos intercessores humanos. Nós temos o Filho sentado à direita do Pai, abrindo o véu e dizendo, vem para o Santo dos Santos, entra na minha glória, sente a minha presença, conversa comigo, entra no particular, aleluia. Deixa de terceirizar o teu culto. É por isso que o Senhor Jesus começa essa divina revelação, preparando os discípulos para um degrau maior de revelação. Ele retira os discípulos no capítulo 8 do meio da multidão. E no capítulo 9 ele tira discípulos do meio dos outros discípulos. Eu sei que o que eu vou dizer aqui pode nos confrontar. Mas Deus não se revela de maneira igual. Ou de grau, de medidas iguais para todas as pessoas. Deus, em seu Filho, não faz acepção de pessoas para salvar. O amor salvador dele foi destinado a todo o mundo. Mas para revelar-se, para interagir, não é na mesma medida. Moisés subia o Sinai, o Horebe, e o povão ficava onde? Lá embaixo. Às vezes Deus dizia a Moisés, pega aí 70 anciãos.
Pega aí Nadab e Abiú, pega Arão, pega Josué e vem subindo o monte. E em cada degrau Deus ia dizendo, fica aí, você de ancião, fica aí no segundo andar. Quando chegar no terceiro, fica aí, Nadab e Abiú. No quarto andar, tá bom, Arão só até aí. Só quem subia na cobertura sempre, Moisés. Mas é porque Deus tem privilegiados? Não. Porque o nível de comprometimento de Moisés era diferenciado. E como é que o Senhor prova isso? Lá em Êxodo tem um episódio que Deus diz, traga Josué também. Todos esses outros eram chefões de credenciais, mas ficavam no meio do caminho. Mas Josué, Deus deixou subir com Moisés. Por quê? Porque 33 de Êxodo diz que Josué, filho de Num, nunca se apartava da tenda. Hoje iam chamar de barata de igreja, de bajulador de pastor. Está faltando levar sua cama. Isso é fanatismo, é religiosidade. Mas Josué sabia que já já a nuvem de glória descia. E quando ela descia, ele queria estar perto para ouvir a voz. Deus responde o nosso comprometimento com graus de revelação diferente. Se você vive no sopé, na parte baixa do monte, você vai ver somente o que dá para ver no baixo do monte. Mas se você está disposto, aleluia, a subir mais degraus, a renunciar prazeres, a abrir mão do seu ego, aleluia, a sacrificar a sua carne, aleluia. Se você está disposto a fechar mais essa boca e entrar no jejum, se você está disposto a poupar um pouco mais o sono e passar umas horas conversando com Deus pela madrugada, olha Deus dizendo, sobe mais um degrau, vem para aqui. Clama a mim, responder-te-ei coisas grandes e firmes que ninguém sabe. Eu vou contar segredo para ti que eu não conto para ninguém, porque tu busca a minha face de uma maneira diferenciada. O degrau da nossa intimidade com Deus nesta noite. Oh, glória. Deus não se revela na mesma medida, porque nós não buscamos a Ele na mesma medida. Tirou os discípulos do meio da grande multidão. Nessa noite nós temos aqui uma grande multidão, gloriosa multidão. Mas Deus sabe, no meio desta grande multidão, quem verdadeiramente é discípulo. Deus sabe quem é seguidor e Deus sabe quem é discípulo. Seguidor vai quando dá. Seguidor olha para a temperatura, olha para o clima, olha a rota no GPS. Precisa de confirmação de 3, 4, 5 amigos para saber se vai. Seguidor depende das condições normais de temperatura e pressão para poder dar um passo. Discípulo não. Antes que o mestre chega, ele já está lá esperando. Ele vem. Eu estou aqui porque eu sei que ele vai passar aqui. Aleluia. Aleluia. Discípulo às vezes é até cego, glória. Mas fica bem atento porque sabe que ele vai passar. Aleluia. Olha o cego. Não via, mas o via bem e via melhor do que muita gente. Eu estou ouvindo um barulho de glória. Quem está vindo aí é o rei. Jesus, filho de Davi. Jesus, filho de Davi, glória. Ele estava chamando Jesus de rei, glória ao nome de Jesus. Jesus, tu és rei. Aí Jesus disse, esse homem está me adorando. Eu vou atender ele de um jeito diferente, glória. O que é que todo rei tinha? Cetro. E quando alguém entrava na presença de um rei e lhe pedia algo, se o rei estendesse o cetro, significava, pode pedir qualquer coisa que eu lhe dou. Quando alguém ouvia o cego chamando Jesus de rei, cala a boca, doido. Tá vendo que o homem não vai parar, não vai interromper a procissão, a marcha solene por causa de tu? Jesus lá do outro lado ouviu a conversa. Ei, vocês estão falando aí, traga o cego aqui até a minha presença. Quem estava querendo atrapalhar teve que pegar na mão e trazer para perto de Jesus. Eita glória. Qual foi a frase que Jesus falou para ele? Que queres que eu te faça? Tu tá me chamando de rei, é? Olha o meu cetro se estendendo para ti. Aleluia. Onde houver quebrantamento haverá revelação de Deus. Onde houver desprendimento as portas do céu se abrirão. Onde houver prioridade à presença de Deus, Ele vai chegar com presença, com poder e com providência, porque apraz a Ele revelar-se aos que Ele buscam. Quem é você no meio da multidão? Quem é você no meio da multidão? Pergunta Jesus nesta noite. Quem é você no meio da multidão? Você é seguidor apenas ou é um discípulo? Mas no meio dos discípulos, Jesus ainda via um círculo mais íntimo. No capítulo 8, versículo 27, destaca os discípulos da grande multidão. No capítulo 9, versículo 2, destaca os discípulos do grupo dos discípulos. Capítulo 9, versículo 2, Jesus convida para um círculo de oração especial. 3. Alguém vai dizer, cadê a democracia, mestre? Direitos iguais. Ele poderia perguntar, cadê a adoração? Cadê o desprendimento? Quem foi que Jesus convidou para subir com ele? O monte da transfiguração. Capítulo 9, versículo 2, Pedro, Tiago e João. Na eternidade a gente vai descobrir o que é que Jesus via diferente em Pedro, Tiago e João, que ele tinha um mistério diferente com eles. Foi Pedro, Tiago e João que entraram com Jesus na casa de Jairo para a ressurreição da menina.
Foi Pedro, Tiago e João que entraram com Jesus no recôndito do Getsemane. Embora que dormiram, mas entraram. É mistério. Na eternidade nós vamos entender. Eu creio que havia uma entrega em Pedro, Tiago e João diferente. Havia, irmão. E eles estavam tão junto de Jesus que a mãe... E mãe é uma coisa linda, porque a mãe quer ver o bem do filho. A mãe dos filhos do trovão, os filhos de Zebedeu, viu eles tão junto com Jesus e via Jesus falando que ia para um reino que não era desse mundo, era em outro mundo, que tinha uma glória para ser revelada. E ela disse, eu vou assegurar logo, é o futuro deles. E disse, mestre, olha, eu estava pensando melhor, já que o senhor está sempre com eles estão sempre com o senhor vai embora, e disse que tem um trono aí que o senhor vai sentar, que tal colocar eles como chefe executivo assim, 2 banquinhos do seu lado? A resposta de Jesus foi uma pergunta. Jesus nem disse sim, nem disse não. Respondeu o pedido inusitado daquela linda mãe com uma pergunta. Eles vão estar preparados para beber o cálice que eu vou beber? Porque para toda glória tem um preço. Para toda revelação tem uma renúncia. Nós estamos numa época que as pessoas veem esses videozinhos curtos e vê só o efeito da glória. Eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Eu quero essa glória, eu quero essa glória, eu quero essa glória. Jesus pergunta, tu quer a cruz, tu quer a cruz, tu quer a cruz? Eles vão poder sentar na cadeira que eu vou sentar, se eles estiverem dispostos a beber o cálice que eu vou beber. E nós vamos entender que parece que eles suportaram esse cálice, porque morreram, evidentemente, os apóstolos com martírio. João, o Império Romano tentou matar, não conseguiu, mas podemos dizer também que sofreu muito nas mãos do Império quando fez lá. De maneira que Jesus via nesses homens uma fidelidade diferenciada e concedia a eles níveis de revelação diferenciado. Capítulo 9, versículo 2, Jesus, aproximadamente uma semana depois, ele disse, vamos ver se aquela frase era só empolgação, ou se realmente Pedro quer ficar perto de mim. E levou Pedro, Tiago e João, diz o texto, em particular a um alto monte. E vai mostrar a eles algo que no seu ministério terreno ninguém mais viu. O que é que Jesus tinha com o Pai antes da fundação do mundo, que ele revela em João 17, e que estava prestes a ser reembolsado, ressarcido, porque ele voluntariamente resolveu abrir mão desse atributo, segundo Filipenses 2, glória. Jesus não deixou de ser Deus quando encarnou, ele veio com os atributos da onipotência, mas ele abriu mão da glória. Vivia como uma pessoa comum, tanto que quando foi preso, Judas precisou elaborar um tipo de código para que os algozes romanos pudessem identificar quem era Jesus. Que ali no escuro, no meio da multidão, ele passaria desapercebido. Jesus não tinha nenhuma performance exibicionista. Se fosse no dia de hoje, ele não ia chegar aqui com um terno de lantejoula, um sapato de couro de jacaré. E todo mundo, olha Jesus, preste atenção. Jesus na sua humanidade, se entrasse aqui nesse culto, talvez passaria desapercebido de muitas pessoas. Ele era simples. Porque ele resolveu abrir mão da sua glória para que ninguém viesse a ele por causa de brilho. Ele queria atrair as pessoas com a palavra. Palavra é o que deve nos atrair à presença do Senhor Jesus. Ah, eu vou para a igreja porque vai ter poder. Eu vou para a igreja porque eu vou rodopiar. Eu vou para a igreja porque lá dá uma descarga do Espírito Santo. Eu sinto um choque. Não, o que nos deve atrair é sentar aos pés de Jesus e ficar como Maria, só ouvindo as suas palavras. Porque se tiver palavra tem poder. Se tiver palavra tem providência. Se tiver palavra tem milagre. Mas a palavra é a geradora do poder de Deus no meio da igreja. Palavra. Palavra. Gaste tempo nos pés de Jesus recebendo a palavra. Lave panela, ajeite os circuitos de som da igreja, arrume as cadeiras, faça a decoração, prepare os hinos, mas gaste tempo aos pés de Jesus para ouvir a palavra. Porque quando o terremoto chegar, que ele vai chegar, quando o furacão chegar, porque ele vai chegar, não é arranjo de flor que vai lhe fazer ficar firme. Não é aplicativo de rede social, não é aplicativo de sonoplastia, não é cordas de um violão que vai fazer você ficar firme. O que fez a casa ficar de pé e não cair é porque ela estava fundamentada na rocha, que era a palavra. Tem muito crente ativista de Deus na igreja. Ele está todo dia no culto, todo dia no templo, ele corre, vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro, ele sobe, ele desce, que nem os anjos conseguem acompanhá-lo. Ele é um ativista de Deus, mas ele não tem vida devocional. Ele não para ouvir a palavra. Nós que somos líderes temos que detectar essas pessoas. Eles estão aqui todo dia, mas eles correm, eles correm. Não, irmão, hoje você não tem escala nenhuma. A sua escala hoje é ficar sentado ouvindo Jesus. Não, pastor, mas se eu não servir eu morro. Mentira, isso é ativismo. Em primeiro lugar tem que ter devoção ao Senhor. Trabalhar para o Senhor é bom, mas tem que trabalhar com o Senhor. Marta era mais ativista, Maria era mais devocional. E o ativista fica agoniado com o devocional. Só tem eu aqui. Se eu não fizer, ninguém faz. Maria nos pés de Jesus, Marta foi lá. E se ela só quer saber de ficar dando glória a Deus, aleluia, tem um bocado de verdura para cortar, tem a panela para fazer as coisas aqui, lasanha, tudo, com Jesus acabar de pregar, vai querer comer, todo mundo vai querer comer. E ela fica só ali, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Eu sei quem vai resolver isso, Jesus!
Com licença, rapidinho, um break. É porque tem muita coisa lá na cozinha. Maria está só aí, ó, adorando. Ela pensou, na sua insensatez, que Jesus ia dizer: Maria, por favor, minha irmã, a barriga já está roncando, vá lá para a cozinha. Mas Jesus nunca interrompe uma adoração sincera. Aleluia. E Jesus diz uma das frases mais lindas dos evangelhos: Marta, tu está muito ocupada, Marta, tu chega, tá suada, minha filha. Mas Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. Eu até parafraseio Jesus dizendo assim: não vai ser tirada, nem por mim, nem eu vou mandar ela sair dos meus pés. Até tu tem que ficar aqui me adorando, porque o lugar de crente é aos pés do Senhor Jesus. Níveis de intimidade, níveis de desprendimento geram níveis de revelação diferentes. E Jesus queria agora dar aos seus discípulos mais próximos um nível de revelação diferente. Por isso que o versículo 2 quebrou aqui um protocolo. Não sei, na intimidade do Deus Filho com Deus Pai, se ele nas suas orações pediu, ou se foi voluntário, mas aqui quebrou-se um protocolo. O Pai, porque a glória vem do Pai, permitiu quebrar-se esse protocolo. E o Filho, no meio do monte, transfigurou-se em glória. Pedro, Tiago e João estavam naquele ciclo de oração. De repente chega convidados Elias e Moisés. 2 profetas de Deus, ícones da antiga aliança. 2 homens que a morte deles é um grande mistério. Porque um praticamente não morreu, porque inventou de dizer que estava com depressão, que estava com medo, que estava triste. É melhor me matar, é melhor me levar. Eu disse: tu ia até morrer um dia, mas tu está com esse chororô agora, tu não vai morrer mais nunca para tu aprender. E foi Elias. O outro aguentou o povo 40 anos, mas o povo ficou alfinetando o juízo dele. E teve um dia que ele estava meio estressado, mas ele se esqueceu que crente tem que ter domínio próprio. Aí Deus disse: faça de um jeito. Ele excedeu. Deus disse: ei, é para fazer só o que eu mando. Vou levar você na varanda, na cobertura, vou mostrar a pátria, mas você não vai entrar nela. Mas para não ficar nenhum celeuma, eita, Moisés é um de Deus ou não, Deus fez algo lindo na morte dele. Ocultou a sua sepultura. Grande mistério. E é uma coisa tão séria que as escrituras dizem que alguém queria tomar posse do corpo morto. Sim ou não? O diabo. Porque tem um mistério de Deus muito grande com Moisés e com Elias. Só a eternidade vai revelar. É um mistério tão grande que o Pai permitiu que em espírito eles aparecessem. Deus quebrou aqui 2 grandes protocolos. E Deus aí vai quebrar um 3º protocolo. Porque o Pai estava com o Filho em todos os momentos. Mas o Pai não aparecia de maneira teofânica. Ele só fez isso no batismo. Porque o batismo foi o maior símbolo de humildade de Jesus. Jesus é Deus, e era homem encarnado, mas era Deus. E João Batista batizando, os obreiros lá com a ficha dos candidatos de batismo, botando a bata no povo. E lá na fila estava lá Jesus para pegar a ficha do batismo. E João Batista batizando. Quando olhou: não, pelo amor de Deus, eu que vou botar a bata, o Senhor vai batizar. Jesus disse: deixa de ser besta, rapaz. Deixa de excesso de humildade. Tem que cumprir a palavra. Eu vou ser batizado por você mesmo. Bora, me batize. Quando o Pai viu aquela humildade, ele disse: não, eu vou chegar. Eu vou mostrar que eu sou na vida do filho. Quando alguém se batiza, o familiar está lá tirando foto. O pai não ia tirar uma foto do filho. Abriu, aleluia, a tela da revelação. E disse: eu não vou aparecer não, mas eu vou falar em voz audível: este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. O Espírito Santo, que é Espírito e também não precisa de materialização, disse: e eu vou ficar de fora dessa teofania? Vou não. Tomou a forma de pomba e apareceu voando e disse: eu também estou aqui. Eita, xarabacandará sobre Minávia. Aonde há quebrantamento, tem revelação diferenciada de Deus. E agora o Pai vai se revelar de outra maneira linda. Vai quebrar mais um protocolo. Permite Moisés e Elias aparecer. Permite o Filho se transfigurar com uma roupa tão branca que Marcos diz que nenhum vênice da terra conseguia deixar naquela cor. Está aqui no versículo de número 3. O Pai disse: eu vou aparecer de novo. Abriu a tela da revelação e bradou: bis, este é o meu filho amado, em quem a minha alma tem prazer. No meio daquele culto, Pedro, Tiago e João puderam ver Moisés e Elias conversando sobre a morte de Jesus. O assunto da morte de Jesus era um assunto eterno. No original, Lucas diz que eles estavam conversando sobre o êxodo de Jesus, sobre a partida de Jesus. E 2 pessoas que entendiam de partida eram Moisés e Elias. Não é isso? Viveram partidas icônicas. Então o Pai permitiu, porque sabia o estado emocional que o filho estava. Então, parafraseando, é como que Moisés disse assim: Jesus, está chegando sua hora, né? Mas fica tranquilo, eu já passei por isso. É basicamente isso que estava acontecendo. Injeção de ânimo. Elias, eu também, eu até inventei de pedir a morrer. O pai não gostou muito, mas ele foi misericordioso, mandou uns carros de fogo, um negócio bonito. Eu pensei que ia subir até naqueles carros, mas ele disse: não, isso tudo também não para você não, um redemoinho basta. E foi subindo assim, vai dar tudo certo.
Aleluia! Sabe o que eu quero dizer com isso? Seja humilde para aprender com homens de Deus que já sofreram antes de você. Não pense que você é o único Jó que tem na terra. Sempre tem alguém para nos ensinar. Sempre tem a experiência de alguém para contribuir com a nossa. E Deus Pai permitiu os dois descer ali com uma injeção de ânimo. Vai dar tudo certo, Jesus. Que coisa linda, irmãos. Já parou para perceber um negócio desse? Deus vai botar no teu caminho gente para te encorajar. Não tem gente para lançar palavra contrária, palavra de maldição, mas não foque nisso não. Deus vai colocar no teu caminho gente para injetar ânimo na tua alma. Bora, levanta, bora, levanta, bora, levanta. Vamos caminhar. A vitória é nossa! Pelo poderoso nome de Jesus. Seja um instrumento de encorajamento de Deus na terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos. Aquele culto estava tão bom, mas tinha que acabar, porque Jesus ainda tinha gente para atender. Jesus agora faz menção de dar a bênção apostólica. Vamos encerrar o ciclo de oração. Eita glória. Irmão, o tal do Pedro, ele era uma figura. Porque se eu chego no culto e vejo Jesus, Moisés e Elias conversando, eu fico a uns 100 metros de distância. Eu digo, meu Deus, 3 profetas, se eles olharem para mim, é o raio-x todinho. Eu vou ficar aqui longe. Vai sobrar para mim. Mas Pedro, irmão, ele já estava num nível de envolvimento com Jesus. Ele já estava sabendo que estava vivendo os últimos momentos com Jesus, que ele queria aproveitar cada segundo. Ele também não ficou abestalhado, olha quanta glória, quanta glória, quanta glória, não. Quando Jesus fez menção de acabar o culto, no versículo 5, Pedro, tomando a palavra... Senhor, veja só, interrompeu a bênção apostólica. Veja a audácia de Pedro. Meus irmãos, estou parafraseando, né? Receba a bênção. Senhor, com licença. Diga, Pedro. Senhor, não termina o culto, não. O negócio está tão bom aqui em cima. Eu estava até pensando assim, se a gente não podia emendar numa vigília. Aleluia. Olha aqui, Senhor. Enquanto o Senhor estava conversando, eu estava ouvindo, mas eu preparei até as cabanas, glória. Vamos ficar aqui em cima do monte. Tem tenda para Moisés, tem tenda para Elias e para o Senhor. Tinha nem para ele, eu durmo até no chão, eu quero ficar aí perto de ti. Aleluia. Só que Jesus vai ensinar uma grande lição, glória ao nome de Jesus. Ei, Pedro, o momento de glória é só para a gente se encher. O momento de glória é só para a gente se equipar. Mas a gente tem que descer do monte para alcançar quem ainda não me conhece. Entre por essa porta, receba poder, receba esse choque que você leva aí, se arrepia, regale o olho, eita, poder, poder, amém, mas pega esse poder e desce o monte e vai buscar quem está perdido. Abre a tua mão e recebe aí da parte de Deus poder. Recebe aí na tua mão a autoridade, está descendo agora. Isso não vem de supermercado, isso aqui só tem no santuário. Recebe unção, recebe autoridade e recebe poder, porque o Senhor vai te tomar lá fora. O Senhor vai te tomar nos hospitais, o Senhor vai te tomar nos presídios, vai te tomar na universidade. O Senhor vai te usar com poder e com grande glória. A glória que estava sobre Cristo também está sobre a igreja. Olha Deus te tomando na tua casa, olha Deus te tomando no teu bairro. Aquele ninho da serpente velha vai ser destruído, porque é uma glória de Deus. É uma glória de Deus sobre a igreja. Deus está sobre nós. Abre a tua boca e recebe labareda viva, recebe óleo santo, recebe palavras fogueadas. Aqui é lugar de se encher, aqui é lugar de se equipar. Mas nós precisamos fazer a diferença lá fora. A igreja da última hora precisa fazer a diferença lá fora. Aleluia, aleluia. Suba ao monte, se envolva, deixa a nuvem da glória te cobrir, mas volte para o dia a dia para fazer a diferença. Aleluia, que o Senhor Jesus nos ajude e encontre na igreja dele uma igreja viva, uma igreja fervorosa. Quem dizem os homens que eu sou? Quem é Jesus para você? Aleluia. Quanto mais desprendimento, quanto mais quebrantamento, maiores níveis de revelação. Se você foi abençoado com essa ministração do pastor Renato Torres, deixa o teu like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo. E não se esqueça de visitar o canal oficial do pastor Renato Torres. Deus te abençoe, em nome de Jesus.